E aí pessoal, aqui é o Leonardo Rocha e nesse vídeo eu quero falar para você sobre como investir na bolsa de valores com pouco dinheiro. Então essa é uma pergunta que eu tenho recebido bastante das pessoas e eu separei ela em basicamente 4 passos que a gente precisa saber. Então a primeira coisa que a gente precisa é ter um plano para o nosso dinheiro. Então vamos abrir aqui, dar uma olhada aqui. Então é o seguinte, a primeira pergunta que a gente tem que responder é o que eu quero fazer com esse dinheiro, né? Então o que você quer fazer com esse dinheiro? Se é um dinheiro que você precisa para daqui a uma semana, se é um dinheiro que precisa daqui a um mês, ou de repente é um dinheiro que você só precisa daqui a 10 anos, 20 anos e assim por diante. E por que a gente tem que saber essa pergunta? E ao mesmo tempo saber para quando a gente precisa desse dinheiro? Porque se a gente for investir na bolsa de valores por um prazo de poucos meses ou de poucas semanas, dificilmente a gente vai ter um rendimento, vamos dizer assim, que é o que a gente espera. Por que isso? Porque a bolsa, num prazo muito curto, ela pode dar rendimentos para você muito acima do que você espera ou até mesmo muito abaixo. O prazo ele influencia fortemente na, vamos dizer assim, previsibilidade do retorno que você vai ter na bolsa de valores. Se você investir por um mês, você pode ter um retorno de 10% às vezes no mês, ou até mesmo pode ter um retorno de menos 10%. Então, e com um prazo, vamos supor assim, de vários anos, você pode ter um retorno assim mais, vamos dizer assim, previsível. Tá? Então, o prazo ele influencia muito. Se você quiser investir o dinheiro por um prazo muito curto, certamente a bolsa de valores não vai ser um investimento mais adequado. Então, esse é o cuidado que você precisa ter quando quer investir na bolsa de valores. Sempre lembrando, né, que a bolsa de valores ela vai ser um meio para atingir um determinado fim. Então, por isso que a gente tem que saber o que eu quero fazer com esse dinheiro. Né? Se esse dinheiro eu só vou precisar daqui a, vamos supor, 6 meses, a bolsa de valores, de repente, não é o melhor investimento que você pode fazer. Então, tem que ter noção disso. Entendido isso, vamos para o item 2 aqui, que é onde investir com pouco dinheiro. Vamos supor agora que você tem disponibilidade para investir o seu dinheiro por mais de 2, 3 anos e a partir daí a gente precisa saber como a gente faz para investir na bolsa. Então a gente vai aqui para o item 2, que é onde investir com pouco dinheiro. Então a gente tem basicamente 4 opções para quem quer investir aí na bolsa com pouco dinheiro. Existem as ETFs, os fundos de investimento em ações, os clubes de investimento e direto em ações. Então a gente vai ver um por um aqui para entender melhor. Vamos começar pelo ETF. Então, as ETFs, elas são fundos de índice. É como se eu comprasse um índice, ou seja, uma cesta de ações, comprando uma ação só. Quando eu compro só aquela ação, eu automaticamente estou comprando uma cesta com várias ações dentro dela. Então é isso que a gente precisa entender inicialmente. Então, quais as vantagens? A vantagem é que essa ação ela vai custar em torno aí de R$60, por aí depende da ETF. Então é um preço muito viável, muito fácil. Com R$60 você já pode estar comprando esse fundo de índice. Ela oscila de forma muito parecida com os índices, então, para quem não sabe, existe o índice Bovespa, que é um índice que ele calcula, vamos dizer assim, a média de quanto os ativos da bolsa estão subindo ou estão caindo. Então esse índice ele vai oscilar de forma muito parecida com o índice Bovespa, ou com o índice Small Caps, ou com vários outros índices, porque a ETF ela segue um índice, ela tem uma oscilação muito parecida com esses índices. Também a vantagem são as baixas taxas de administração. Se você for investir num fundo de ações que ele tem o objetivo seguir o índice Bovespa, é muito provável que a ETF seja mais vantajosa, porque ela tem uma taxa de administração bem mais, vamos dizer assim, acessível para quem quer investir num fundo que segue o índice Bovespa. Obviamente, como tudo, também tem desvantagens, que é o que a gente vai ver aqui. Então, as desvantagens são o custo de corretagem e custódia, porque quando você for investir em ETF, se você não investir por um clube ou por um fundo, ele vai cobrar a taxa de corretagem toda vez que você for comprar esse ETF e também a taxa de custódia mensalmente por ter aquela ETF custodiada na CBLC. E também você não pode escolher as suas ações, né? A ETF é um pacote de ações ali que vai mudar de acordo com o critério, mas você não pode falar, olha, eu quero esse ETF, mas eu não quero ter aquela empresa que a ETF tem. Não. Você compra um pacote que já vem com várias ações e a partir daí você tem aquele dinheiro investido na ETF. Então essas seriam as vantagens e as desvantagens. O próximo são os fundos de ações. Então os fundos de ações,
Eles têm as vantagens de a gente poder investir com valores baixos também. Depende do fundo, pode ser com R$1.000, R$500, um valor mínimo de aplicação. Ele tem gestores profissionais cuidando do seu dinheiro, então existe toda uma equipe de pessoas ali responsável por escolher os melhores ativos e assim por diante. Então você não gasta tempo olhando os investimentos, você coloca o dinheiro no fundo e os gestores, toda a equipe, ela vai seguir analisando os ativos, investindo o dinheiro onde eles consideram melhor. E também a vantagem é que o imposto de renda é só no resgate, quando você resgatar o dinheiro do fundo, ou seja, a equipe pode comprar e vender ativos lá, você só vai pagar, na verdade, quando resgatar a cota daquele fundo. Na ETF, toda vez que você vender a ETF e quiser comprar outra, você vai ter que pagar o imposto de renda. Também existem as desvantagens. Então, existe a taxa de administração que ela pode ser elevada, chegando a 2% até mais. Também alguns fundos cobram taxa de performance, que significa que se o fundo for acima do índice Bovespa, ele vai te cobrar um percentual daquela diferença. Muitos gestores também não batem o Ibov, significa que tem vários gestores que têm fundos que eles não conseguem ter um rendimento acima do índice Bovespa, então às vezes vale mais a pena você investir numa ETF, por exemplo. Outra desvantagem é que você também não pode escolher as suas ações, então se você quiser investir naquele fundo e não quiser investir na ação tal, você não pode mexer nisso, quem escolhe é sempre o gestor do fundo junto com a equipe. Então, sobre fundos de ações seria isso aí. Vamos voltar aqui. Agora vamos ver sobre os clubes de investimento. Então a gente tem as vantagens, que a gente pode investir também com baixos valores. O gestor, no caso, não é uma pessoa profissional, é algum dos investidores ali que vai ser escolhido, e geralmente é a pessoa que mais entende sobre ações. Outra vantagem é que você não gasta seu tempo olhando os investimentos, porque vai ter uma pessoa ali que vai ser responsável por ficar gerindo o dinheiro para você. O imposto de renda também só é no resgate, então é bem parecido com o fundo. As desvantagens é a questão da taxa de administração e também, assim, não é que você não pode escolher suas ações, mas na verdade quem vai escolher é a pessoa ali que está gerindo o clube, né? Se o clube todo tiver, vamos dizer assim, a vontade de investir nas ações A, B, C e você quiser a D, você não vai poder mudar isso porque é meio que um consenso ali, dependendo com o que se debate. Então também existe essa questão de você não poder escolher exatamente a ação que você quer. Depois a gente tem aqui direto em ações, que é eu ter uma conta numa corretora e investir. Então a vantagem é que eu ganho os dividendos direto ali na conta da corretora, né? Dividendos, para quem não sabe, é a distribuição dos lucros da empresa. Então eu tenho uma ação de uma empresa, ela distribui lucros através de dividendos, isso já pinga direto na minha corretora e é isento de imposto de renda. Outra vantagem é que eu posso escolher as ações, e tem uma outra vantagem que eu não coloquei aqui, que é isenção de imposto de renda para vendas até R$20.000 mês. Então, não na ETF, se eu tiver uma ação e eu vender até R$20.000 no mês, por exemplo, eu comprei uma ação a R$10.000 e no mês seguinte eu vendi ela a 12 e eu ganhei 2.000 de lucro. Como eu vendi só R$12.000 e não valores acima de 20, eu tenho isenção de imposto de renda, não vou pagar imposto de renda sobre esses R$2.000 de lucro. Então isso também seria uma vantagem. A questão da desvantagem é a questão dos custos de corretagem e custódia, porque eu vou ter que, toda vez que eu vou comprar uma ação, eu vou ter que pagar um custo de corretagem, e se o valor que eu vou investir é muito baixo, ele acaba às vezes não compensando, né? Se eu for investir R$100, eu vou pagar, por exemplo, 10 de corretagem, já foi ali 10% só para comprar ação, isso sai caro, e de custódia mais ou menos R$6,90 por mês, sairia muito caro e não valeria a pena eu investir. Também, como a desvantagem, como eu já falei para vocês, é difícil de investir valores baixos por causa dos custos. Então, quando eu tenho valores ali abaixo de R$5.000, R$10.000, isso pode ficar um pouco difícil pelos custos que eu tenho para investir direto em ações. Então seriam esses os investimentos. Agora a gente vai para o item 3, que é depois que eu vi que eu tenho dinheiro para investir por um prazo maior e já escolhi a minha forma de investir o dinheiro, eu posso abrir a conta numa corretora. Então eu preciso de RG, CPF e comprovante de residência, são os documentos necessários. É interessante consultar as taxas e os custos da corretora para se operar.
E você pode ver o serviço também que ela oferece e consultar o site da BMF Bovespa, que lá você pode ver as corretoras, lá tem os serviços, vocês podem, vamos dizer assim, dar uma analisada e buscar a corretora que está mais de acordo com o seu perfil. Então é bem tranquilo, o documento no geral é algo bem simples abrir uma conta numa corretora depois que foi escolhida, não demora muitos dias e é bem interessante, é bem fácil investir depois que abriu a conta na corretora. Depois da conta aberta, é bem fácil, basta enviar o dinheiro. Então, você vai fazer uma DOC ou TED da sua conta bancária para a conta da corretora, ele vai saber exatamente qual conta é pelo CPF que enviou o dinheiro e vai cair o seu dinheiro ali na sua conta. E se for um fundo, você vai receber uma conta específica para transferir aquele dinheiro, e algumas corretoras têm essa integração entre a conta que você tem lá, por exemplo, tem 10 mil reais na conta da corretora, e de lá você já consegue transferir esse dinheiro para o fundo. Então, algumas corretoras têm essa facilidade, é bem simples. Bom, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, aperta o joinha ali embaixo no YouTube, e também deixe seu comentário com perguntas. Outra coisa que eu também queria fazer é convidar vocês a baixar o e-book gratuito, que nele eu ensino um passo a passo de como começar a investir a partir do zero, desde organizar as finanças até saber escolher o investimento mais adequado para você. Então o link do e-book vai estar aqui abaixo desse vídeo, e eu vou botar também uns artigos que eu recomendo você olhar abaixo desse vídeo sobre como investir na bolsa de valores com pouco dinheiro. Tá certo? Então a gente se vê por aí, um abraço e até mais.